Então vamos lá. Hoje é 7 de agosto de 2020. 7 de agosto de 2020. Estou falando aqui de São Paulo, capital. Estou aqui em São Paulo, capital, no bairro Cidade Tiradentes. A cidade Tiradentes fica aqui na zona leste da cidade de São Paulo. E o meu nome é Arnaldo José Alexandre. Já vou completar 40 e quem der, hein? Já vou completar 68 anos de idade. 68 anos de idade. Sou filho de Meliano José Alexandre. Meliano José Alexandre e de Nercília Otávia da Conceição. Eu nasci no município de Presidente Bernardes e fui registrado no município de Santo Expedito, estado de São Paulo. Fica na região de Presidente Prudente. Antigamente era conhecido como Alta Sorocabana. Então, Presidente Prudente era a capital da Alta Sorocabana na época que eu nasci. Os meus pais são do estado de Alagoas. A minha mãe foi registrada em Arapiraca e o meu pai em Anadia. Meu pai nasceu no sítio Cajaíba, hoje pertence ao município de Mar Vermelho, também conhecido como Suíça Alagoana. A minha mãe nasceu no bairro Lagoa do Félix, hoje município de Igaci. Na época que ela nasceu, pertencia ao município de Palmeira dos Índios. Porém, minha mãe foi registrada em Arapiraca. Na verdade, eu não sei se a minha mãe tem o registro de nascimento. Ela tem a certidão de casamento e se casou com meu pai na cidade de Arapiraca, estado de Alagoas. Ela casou no dia 24 de janeiro de 1952. E o meu pai, na época, ele morava próximo à hoje cidade de Igaci. Na época se chamava Olhos d'Água do Acioli, ainda não era cidade. Olhos d'Água do Acioli ainda não era cidade. Pertencia à Palmeira dos Índios, hoje conhecido como Jacarezinho. Naquela época era conhecido como bairro Jacaré. Então meu pai tinha um sítio ali, família, né, do meu pai tinha um sítio às margens da estrada, hoje rodovia. E naquela época eles casaram, ali há poucos anos, foi construída uma estrada de ferro. E meu pai chegou a trabalhar na manutenção das estradas. E por essa razão ele ficou conhecendo a minha mãe. Daí eles se casaram. E meu pai casou no dia 24 de janeiro. E no dia 10 de fevereiro ele tomou um pau de arara, caminhão pau de arara, lá no bairro Jacaré, e veio com a minha mãe, e meu pai trouxe mais 4 irmãos.
o Zé Newton, a Josefa, a Maria das Dores e a Moça Branca, que é Maria Josefa Alexandre. Então era Josefa Alexandre, tinha três Josefas, que ele trouxe 3 irmãs e um irmão. Para não me atrapalhar, então tem 2 irmãs que já faleceram, né? Conhecida por Moça Branca e Moça. Então essas faleceram. E o objeto desse vídeo, na verdade, é que eu estou procurando o cabra da peste. Nordestino era conhecido, aqueles que tinham sangue no zóio, era conhecido como cabra da peste. Então eu estou procurando o meu tio, o irmão do meu pai, o Zé Newton Alexandre. Eu não sei se é José Newton ou Newton, ou se mudou de nome. Então, sendo irmão do meu pai, o Meliano José Alexandre, só que o meu pai ele foi registrado com esse nome, e se casou com esse nome e faleceu com esse nome, mas ele era conhecido por José Augustinho. José Augustinho. Nem ele sabia exatamente que o nome dele era Meliano José Alexandre. Eram analfabetos, né? Então eles, desde pequenos, sendo chamados por José Augustinho, se acostumaram, e meu pai adotou de fato, esqueceu o nome de José Augustinho, depois que ele aprendeu a assinar o nome por volta de 1973. Volta de 1973, meu pai aprendeu a assinar o nome, mas não sabia o que estava escrevendo, não conhecia as letras. Ele escrevia o nome completo, mas sem conhecer as letras. Eu que ensinei a ele fazer a assinatura. E ele, então o nome dele é José Augustinho. Ele tinha outro irmão chamado Manuel José Alexandre, Manuel Augusto Alexandre. Tinha um Antônio José Alexandre, ou Antônio Augusto Alexandre, e o Zé Newton. Então, Manuel, Antônio e o Zé Newton. Então, 4 irmãos, e tinham 5 ou 6 irmãs. Na verdade, seria 4 ou 5 irmãos e 5 ou 6 irmãs. É um total de 10, imagino eu. Que eles não... se falaram, eu não me recordo, não tenho a informação correta. Mas eu procuro Zé Newton. Ô cabra da peste, Zé Newton, onde você se encontra? Então, meu pai veio de Pau de Arara e foi parar em Rancharias. Rancharia, né? Encontrou a irmã, a Maria, que era casada com Manuel Félix. Então a irmã mais velha do meu pai, ou a costada da mais velha, morava em Rancharia. Meu pai foi para lá e ajudaram ele a escolher a lavoura de algodão, que era a colheita de algodão na época, começava logo a seguida. Então, dali meu pai arrendou um sítio e foi trabalhar no sítio, né? Não sei se trabalharam lá onde morava o Manuel Félix, Manuel Félix e a irmã. Mas 1 ou 2 anos depois, o Zé Newton, assim como as irmãs do meu pai, saíram, cada um foi cuidar da sua vida, né? Vamos dizer assim. O Zé Newton, na época, ainda era menor de idade. E também, pela questão de
na época não havia meio de comunicação com tanta facilidade como tem hoje, era mais no boca a boca, apesar de ter muita gente, muito mais gente do que hoje lá naquela região, a comunicação era muito difícil. Então, uma vez que o tio Zé Newton saiu do convívio com os meus pais, daí perdemos o contato, né? Eu nasci em 1952 mesmo, em novembro, e provavelmente eu já vim no ventre da minha mãe. Então nós perdemos o contato com o meu tio, irmão do meu pai, o Zé Nilton Alexandre. E eu estou procurando esse lagoano Cabra da Peste, que não temos notícia desde 1955 aproximadamente. Lá na região de Rancharia, Presidente Bernardes, Santo Expedito, aí Santa Anastácia, aquela região, perdemos contato com ele nessa época. Então, já está beirando aí 65 anos que perdemos o contato. Ele não tinha 20 anos de idade ainda. Rogo para que esteja vivo por aí e ouça esse vídeo, veja. Ou os seus descendentes, peço que entre em contato aqui com o canal, ou aqui em São Paulo, entrar em contato comigo pelo zap 11 99766 1789. O Zé Nilton, meu pai, eles era lá da Cajaíba, na época município de Anadia, estado de Alagoas. Zé Nilton é filho de Maria Josefa da Conceição e de Augusto José Alexandre, ou Augustinho José Alexandre, que são os meus avós. Então, Zé Nilton, Cabra da Peste, entre em contato aqui com Arnaldo, aqui seu sobrinho, ou então os filhos do Zé Nilton, ou alguém que conheça o Zé Nilton, alagoano lá de... eu não sei se ele nasceu em Igaci, mas tudo indica que ele nasceu lá na Cajaíba, hoje município de Mar Vermelho, na época município provavelmente de Anadia. Tudo indica que ele não tinha documentos na época também, assim como os irmãos do meu pai, mas talvez tenha. E peço que ele provavelmente é de estatura baixa, a família do meu pai eram todos baixos, aí por volta de 1,60 m no máximo. Provavelmente ele tinha menos de 1,60 m de altura e é branco, né? Tipo assim, da minha cor mais ou menos. Eu sou pardo, eu me considero pardo, mas de maneira geral as pessoas consideram como branco. Então o Zé Nilton, ele tinha o meu pai como irmão, o Manuel e o Antônio. Há a possibilidade de ter mais um irmão. E também tinha as irmãs dele, quase todas se chamavam Maria, né? Maria Josefa. Aí eles colocavam apelido, né? Então seria 4 ou 5 irmãs, ou 6, não sabemos ao certo. Todos alagoanos. E lá em Alagoas só ficou o irmão Antônio, né? Conhecido por Santos. Então, Zé Nilton, entre em contato, por favor, ou alguém que conheça aqui com o Arnaldo, através do zap, ou aqui pelo canal, beleza? Um abraço. Quero notícias suas, Cabra da Peste.